A experiência nos confirma todos os dias nesta opinião que as dificuldades e as decepções que se encontram na prática do espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios desta ciência, e estamos felizes por termos constatado que o trabalho que fizemos para premunir os adeptos contra os escolhos do noviciado produziu seus frutos e que muitos deveram à leitura atenta desta obra ter podido evitá-los. Um desejo bem natural entre as pessoas que se ocupam com o espiritismo é o de poderem entrar elas mesmas em comunicação com os espíritos. É para lhes aplainar o caminho que esta obra está destinada, em as fazendo aproveitar o fruto dos nossos longos e laboriosos estudos, porque far-se-ia uma ideia muito falsa, pensando que, para ser perito nesta matéria, basta saber colocar os dedos sobre uma mesa para fazê-la girar ou tomar do lápis para escrever. Se enganaria igualmente quem cresce encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Conquanto cada um encerre em si mesmo o germe das qualidades necessárias para tornar-se médium, essas qualidades não existem, senão em graus muito diferentes. E seu desenvolvimento provém de causas que não dependem de ninguém fazê-las nascer à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem nem poetas, nem pintores, nem músicos daqueles que não lhes têm o gênio. Elas guiam no emprego de faculdades naturais. Ocorre o mesmo com o nosso trabalho. Seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade medianímica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de maneira útil quando a faculdade existe. Mas nisso não está a finalidade única a que nos propusemos. Ao lado dos médiuns propriamente ditos, há a multidão que aumenta todos os dias de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Guiá-las em suas observações, assinalar-lhes os escolhos que podem e devem necessariamente encontrar em uma coisa nova, iniciá-las na maneira de conversar com os espíritos, indicar-lhe os meios de terem boas comunicações. Tal é o círculo que devemos abranger, sob pena de fazermos uma coisa incompleta. Não será, pois, surpreendente encontrar em nosso trabalho informações que, à primeira vista, poderiam parecer-lhe estranhas. A experiência mostrará sua utilidade. Depois de havê-lo estudado com cuidado, compreender-se-á melhor os fatos que se vier a testemunhar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, não se dirige, pois, exclusivamente aos médiuns, mas a todos aqueles que são capazes de ver e de observar os fenômenos espíritas. Algumas pessoas teriam desejado que publicássemos um manual prático muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos procedimentos a seguir para entrar em comunicação com os espíritos. Elas pensam que um livro dessa natureza, podendo pela modicidade do seu preço ser distribuído em profusão, seria um meio poderoso de propaganda e multiplicando os médiuns. Quanto a nós, veríamos uma tal obra como mais nociva do que útil, ao menos no momento. A prática do espiritismo está cercada de muitas dificuldades e não está sempre isenta de inconvenientes que só um estudo sério e completo pode prevenir. Seria, pois, de temer que uma indicação muito sucinta provocasse experiências feitas com leviandade e das quais se poderia ter motivo para arrependimento. Estas são coisas com as quais não é nem conveniente nem prudente brincar, e creríamos prestar em mau serviço, colocando-as à disposição do primeiro estouvado que encontrasse prazer em conversar com os mortos. Nós nos dirigimos às pessoas que veem no espiritismo uma finalidade séria, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem dele jogo de comunicações com o mundo invisível. Publicamos uma instrução prática com a finalidade de guiar os médiuns.
Essa obra hoje está esgotada e, embora feita com um objetivo eminentemente grave e sério, não a reimprimiremos porque não a achamos ainda bastante completa para esclarecer sobre todas as dificuldades que se podem encontrar. Nós a substituímos por esta, na qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e um estudo consciencioso nos orientou para adquirir. Ela contribuirá, pelo menos o esperamos, para dar ao Espiritismo o caráter sério que é a sua essência e para evitar de se ver nele um objeto de ocupação frívola e de divertimento. A estas considerações acrescentaremos outra muito importante e que é a má impressão que produz sobre certas pessoas novatas ou mal dispostas a visão de experiências feitas levianamente sem conhecimento de causa. Elas têm o inconveniente de darem do mundo dos espíritos uma ideia muito falsa e se prestarem à zombaria e a uma crítica frequentemente fundada. Por isso os incrédulos saem dessas reuniões raramente convertidos e pouco dispostos a verem o lado sério no espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns causaram mais dano do que se crê a opinião de muitas pessoas. O espiritismo fez grandes progressos desde alguns anos, mas fez imensos depois que entrou na senda filosófica, porque foi apreciado por pessoas esclarecidas. Hoje não é mais um espetáculo, é uma doutrina da qual não se riem mais os que zombavam das mesas girantes. Em fazendo nossos esforços para conduzi-lo e mantê-lo nesse terreno, temos a convicção de conquistar-lhe mais partidários úteis do que em provocando a torto e direito manifestações das quais se poderia abusar. Disso temos todos os dias a prova pelo número de adeptos que faz tão somente a leitura de um livro dos Espíritos. Após termos exposto em O Livro dos Espíritos a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática para uso daqueles que querem se ocupar das manifestações, seja para si mesmos, seja para se inteirarem dos fenômenos que podem ser chamados a ver. Nela verão os escolhos que se podem encontrar e terão assim um meio de evitá-los. Essas duas obras, embora fazendo continuação uma à outra, até certo ponto são independentes. Mas a todo aquele que quiser se ocupar seriamente da coisa, diremos para ler primeiro o Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais, sem os quais certas partes desta obra seriam talvez dificilmente compreendidas. Melhoramentos importantes foram trazidos à segunda edição, muito mais completa do que a primeira. Ela foi corrigida com um cuidado todo particular pelos espíritos, que lhe acrescentaram um grande número de notas e de instruções do mais alto interesse. Como eles tudo revisaram, aprovaram ou modificaram à sua vontade, pode-se dizer que, em grande parte, a obra é sua, porque sua intervenção não se limitou a alguns artigos assinados. Não indicamos os nomes senão quando isso nos pareceu necessário para caracterizar certas citações um pouco extensas, como emanadas deles textualmente. De outra forma, nos teriam sido preciso citá-los quase a cada página, notadamente em todas as respostas dadas às questões propostas, o que não nos pareceu útil. Os nomes, como se sabe, importam pouco em semelhante matéria. O essencial é que o conjunto do trabalho responda à finalidade a que nos propusemos. A acolhida dada à primeira edição, conquanto imperfeita, nos faz esperar que esta não será com menos favor. Como nela acrescentamos muitas coisas e vários capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que tinham duplo emprego, entre outros, a escala espírita que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos igualmente no vocabulário o que não entrava especificamente no plano desta obra e que se acha utilmente substituído por coisas mais práticas. Por outra parte, este vocabulário não era bastante completo.
Nós o publicaremos mais tarde separadamente sob a forma de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Dele só conservamos as palavras novas ou especiais relativas ao objeto de que nos ocupamos. Primeira parte. Noções preliminares. Capítulo 1. Há espíritos? A dúvida concernente à existência dos espíritos tem por causa primeira a ignorância da sua verdadeira natureza. Geralmente são imaginados como seres à parte na criação e cuja necessidade não está demonstrada. Muitos não os conhecem senão pelos contos fantásticos com que foram embalados, mais ou menos como se conhece a história pelos romances, sem indagar se esses contos, apartados dos acessórios ridículos, repousam sobre um fundo de verdade. Só o lado absurdo os impressiona, não se dando ao trabalho de tirar a casca amarga para descobrir a amêndoa. Rejeitam o todo, como fazem na religião aqueles que, chocados com certos abusos, confundem tudo na mesma reprovação. Qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente fora da matéria, e é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, pois, nosso ponto de partida na existência, sobrevivência e individualidade da alma, da qual o espiritualismo é a demonstração teórica e dogmática, e o espiritismo a demonstração patente. Façamos por um instante abstração das manifestações propriamente ditas, e raciocinando por indução, vejamos a quais consequências chegaremos. Desde o momento que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, é preciso admitir também, primeiro, que ela é de uma natureza diferente da do corpo, uma vez que, separada dele, não lhe tem mais as propriedades. Segundo, que goza da consciência de si mesma, uma vez que se lhe atribui a alegria ou sofrimento. De outro modo, seria um ser inerte e o mesmo valeria para nós não tê-la. Isto admitido, a alma vai para alguma parte. Mas em que se torna ela e aonde vai? Segundo a crença comum, ela vai para o céu ou para o inferno. Mas aonde estão o céu e o inferno? Dizia-se antigamente que o céu estava em cima e o inferno estava embaixo. Mas o que é o alto e o baixo no universo, desde que se conhece a redondeza da Terra, o movimento dos astros, que faz com que o que é o alto em um momento dado torna-se o baixo em 12 horas, o infinito do espaço, no qual o olhar mergulha em distâncias incomensuráveis? É verdade que por lugares baixos se entende também as profundezas da Terra. Mas em que se tornaram essas profundezas desde que foram pesquisadas pela geologia? Em que se tornaram igualmente essas esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu de estrelas, desde que se sabe que a Terra não é o centro dos mundos, que nosso Sol, ele mesmo, não é senão um dos milhões de sóis que brilham no espaço, sendo cada um o centro de um turbilhão planetário? Em que se tornou a importância da Terra perdida nessa imensidade? Qual privilégio injustificável esse grão de areia imperceptível que não se distingue nem por seu volume, nem por sua posição, nem por um papel particular, seria o único povoado por seres racionais? A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito, e tudo nos diz que esses mundos são habitados. Se são povoados, eles fornecem, pois, seu contingente ao mundo das almas. Mas ainda uma vez, em que se tornam essas almas, já que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que lhes eram assinaladas? E sobretudo depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos as multiplicou ao infinito? A doutrina da localização das almas, não podendo estar de acordo com os dados da ciência, uma outra doutrina mais lógica lhes assinala por domínio.
não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. É todo um mundo invisível no meio do qual vivemos, que nos rodeia e nos acotovela sem cessar. Mas há nisso uma impossibilidade, alguma coisa que repugne a razão? De modo algum, tudo nos diz, ao contrário, que não pode ser de outra forma. Mas então em que se tornam as penas e as recompensas futuras se lhes tirais os lugares especiais? Notai que a incredulidade com respeito a essas penas e recompensas está geralmente provocada porque se apresentam em condições inadmissíveis. Mas dizei em lugar disso que as almas tiram sua felicidade ou sua infelicidade de si mesmas, que sua sorte está subordinada a seu estado moral e que a reunião das almas simpáticas e boas é uma fonte de felicidade. Que segundo seu grau de depuração penetram e entreveem as coisas que se apagam diante das almas grosseiras, e todo mundo o compreenderá sem dificuldade. Dizei ainda que as almas não chegam ao grau supremo senão pelos esforços que fazem por se melhorarem e depois de uma série de provas que se prestam à sua depuração. Que os anjos são as almas que alcançaram o último degrau, o qual todos podemos atingir com a boa vontade. Que os anjos são os mensageiros de Deus encarregados de velar pela execução dos seus desígnios em todo o universo. Que são felizes com suas missões gloriosas, e dareis à sua felicidade um fim mais útil e mais atraente do que aquele de uma contemplação perpétua, que não seria outra coisa senão uma inutilidade perpétua. Dizei, enfim, que os demônios não são senão as almas dos maus ainda não depurados, mas que podem chegar a ser como as outras, e isso parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Ainda uma vez, eis aí o que a razão mais severa, a lógica mais rigorosa, o bom senso, em uma palavra, podem admitir. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chamam espíritos. E os espíritos não são, pois, outra coisa, senão as almas dos homens, despojadas do seu envoltório corporal. Se os espíritos fossem seres à parte, sua existência seria hipotética. Mas se se admite que há almas, é preciso também admitir os espíritos, que não são senão as almas. Se se admite que as almas estão por toda parte, é preciso admitir igualmente que os espíritos estão por toda parte. Não se poderia, pois, negar a existência dos espíritos sem negar as das almas. Isso é verdade, não é senão uma teoria mais racional do que a outra, mas já é muito que uma teoria não contradiga nem a razão e nem a ciência. Se além do mais ela está corroborada pelos fatos, tem para si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos nós os encontramos no fenômeno das manifestações espíritas, que são assim a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Mas entre muitas pessoas aí se detém a crença. Admitem bem a existência da alma e por conseguinte a dos espíritos, mas negam a possibilidade de se comunicar com eles. Pela razão, dizem que seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Essa dúvida está fundada na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual se faz geralmente uma ideia muito falsa, porque são imaginados erradamente como seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não são. Imaginemos primeiro o espírito em sua união com o corpo. O espírito é o ser principal, já que é o ser pensante e sobrevivente. O corpo, pois, não é senão um acessório do espírito, um envoltório, uma veste que ele deixa quando está estragada. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo, semimaterial, que o une ao primeiro.
Na morte, o espírito se despoja deste, mas não do segundo, ao qual damos o nome de perispíritos. Esse envoltório semimaterial que afeta a forma humana constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso, mas que, por nos ser invisível em seu estado normal, não deixa de possuir algumas das propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual não falta senão ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Mas por que, pois, não agiria sobre a matéria? Porque seu corpo é fluídico. Mas não é entre os fluidos os mais rarefeitos, aqueles que se consideraram como imponderáveis à eletricidade, por exemplo, que o homem acha seus mais poderosos motores? É que a luz imponderável não exerce uma ação química sobre a matéria ponderável? Nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito, mas supondo-o formado de matéria elétrica ou outra tão sutil, por que não teria a mesma propriedade estando dirigido por uma vontade? A existência da alma e de Deus, que são a consequência uma da outra, sendo a base de todo o edifício, antes de iniciar alguma discussão espírita, importa-se assegurar de que o interlocutor admite esta base. Você crê em Deus? Você crê ter uma alma? Você crê na sobrevivência da alma após a morte? Ele responde negativamente ou mesmo se diz simplesmente: eu não sei, gostaria que fosse assim, mas não estou seguro disso. O que o mais frequentemente equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos cortante para evitar ferir muito bruscamente o que ele chama de preconceitos respeitáveis. Seria tão inútil ir além quanto tentar demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a luz, porque em definitivo as manifestações espíritas não são outra coisa senão os efeitos das propriedades da alma. Com estas, há uma ordem diferente de ideias a seguir, se não se quer perder tempo. Se a base está admitida, não a título de probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, a existência dos espíritos dela decorre muito naturalmente. Resta agora a questão de saber se o espírito pode se comunicar com o homem, quer dizer, se pode trocar pensamentos com ele. E por que não? O que é o homem senão um espírito aprisionado em um corpo? Porque o espírito livre não poderia se comunicar com o espírito cativo como o homem livre com o que está aprisionado. Desde que admitais a sobrevivência da alma, é racional não admitir a sobrevivência das afeições? Uma vez que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que a de um ser que nos amou durante a vida venha para perto de nós, que deseja se comunicar conosco e que se sirva para isso dos meios que estão à sua disposição? Durante sua vida não agia sobre a matéria do seu corpo? Não era ela quem lhe dirigia os movimentos? Por que, pois, depois da morte, de acordo com outro espírito ligado a um corpo, não emprestaria esse corpo vivo para manifestar seu pensamento, como um mudo pode se servir de um falante para se fazer compreender? Façamos por um instante a abstração dos fatos que para nós tornam a coisa incontestável. Admitamo-la a título de simples hipótese. Peçamos que os incrédulos nos provem, não por uma simples negação, porque sua opinião pessoal não pode se fazer lei, mas por razões peremptórias, que isso não é possível. Nós nos colocamos no seu terreno e, uma vez que querem apreciar os fatos espíritas com a ajuda das leis da matéria, que tomem, pois, nesse arsenal alguma demonstração matemática, física, química, mecânica, filosófica, e provem por A mais B, sempre partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma, que o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte,
Que se pensa não deve mais pensar naqueles que amou. Que se pensa naqueles que amou não deve mais querer se comunicar com eles. Que se pode estar por toda parte não pode estar ao nosso lado. E que se está ao nosso lado não pode se comunicar conosco. Que por seu corpo fluídico não pode agir sobre a matéria inerte. Que se pode agir sobre a matéria inerte não pode agir sobre um ser animado. Que se pode agir sobre um ser animado não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever. E que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e transmitir-lhe seu pensamento. Quando os adversários do Espiritismo nos tiverem demonstrado que isso não é possível, por razões tão patentes como aquelas pelas quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira ao redor da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas são fundadas. Mas, infelizmente, até este dia, toda a sua argumentação se resume nestas palavras: eu não creio, portanto isso é impossível. Eles nos dirão sem dúvida que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Nós as provamos pelos fatos e pelo raciocínio. Se eles não admitem nenhum nem outro, se negam o que vem, cabe a eles provarem que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis.